pela plataforma do aluno FATEB e também pelo canal do YouTube, tá certo? Eu sou o professor Roselito, estamos no nosso curso de formação aí em traumas religiosos e a nossa matéria é religião e religiosidade. Então, estaremos tratando aí sobre esse tema, entendendo um pouco sobre essa temática quando se trata de religião, a diferença entre religião e religiosidade, né? Entenderemos que uma é decorrente da outra, veremos que a prática religiosa ela se mistura à própria história, né, das civilizações, início, a formação das civilizações. Então, estaremos vendo aí alguns pontos de vista em relação à religião, à religiosidade, no contexto filosófico, no contexto sociológico e dentro daquilo que seja um ponto de vista psicanalítico, psicológico, dentro da ciência da psicologia, o que é que se fala, o que é que se entende em relação ao efeito da prática religiosa no cidadão, no indivíduo, e também no grupo social onde aquele indivíduo está inserido. Então, é um tema bastante abrangente, tá certo? Para quem já está acostumado aí comigo, as aulas eu procuro ser o mais rápido, prático, objetivo, claro, direto possível, para que venhamos assimilar o assunto e termos uma forma prática de aplicá-lo. Tá? Eu vou aprender aquele assunto, eu vou compreender aquele assunto e vou poder aplicar aquele assunto. Tá certo? Então, para quem ainda não teve aula comigo, eu sou o professor Roselito e estaremos aí em 2 aulas. Essa é a primeira e teremos 2 aulas aí dessa matéria. Tá certo? Religião e religiosidade. Então, iremos seguir aqui o nosso cronograma, com base no nosso slide. Algumas coisas eu vou lendo pontualmente, outras coisas eu vou falar durante a aula, mas o conteúdo você vai ter à sua disposição. Se ainda não recebeu, por certo, vai receber, tá certo? Então, ainda que eu não leia de forma direta do slide, mas o assunto vai ser tratado de acordo com aquilo que está disponibilizado no slide, tá bom? Então, vamos lá, para ganharmos tempo. Como eu já citei, a existência da religião, tá bom? Religião, esse é o nosso primeiro ponto. Vamos falar da religiosidade? Vamos. Primeiro, vamos entender o que é a religião. E dentro de um contexto de prática cristã, alguns cristãos, eles são contrários ao termo religião. Não, eu não sou, não tenho religião, não. Não, Jesus não veio fundar religião, não. Não, eu não sou religioso, não. Já percebeu? Alguns evangélicos, alguns cristãos, eles foram criando uma aversão ao termo, à nomenclatura religião, né? Mas é a mesma coisa que o termo igreja. Algumas pessoas já confrontam a utilização do termo igreja. Mas espera aí, o termo religião, o termo igreja, o termo teologia, eles são aplicáveis? Eles são úteis? Eles são necessários? Eles estão embasados nos princípios bíblicos? Então, essa é a grande questão. A religião, dentro de um contexto cristão, evangélico, protestante, a religião é um termo bíblico. Existe a religião, segundo a carta de Tiago, existe a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. E ele vai definir as características dessa religião. Então, se as pessoas querem rejeitar, desprezar a existência, negar a existência de uma religião verdadeira, em sua essência, ele quer negar isso, ele quer se opor a isso, porém, ele está usando como base as falsas, ok? Existem as falsas, ok. Isso não quer dizer que a verdadeira não exista. Então, biblicamente falando, existe uma religião pura e santa, imaculada para com Deus o Pai. Então, a aversão ao termo religião já é algo que o religioso não deveria fazer, né?
eu não diria nem aqueles que não têm crença, que não têm prática religiosa, mas essa aversão nós estamos encontrando dentro do próprio contexto do religioso. Né? Então, peraí, como assim? Existe a falsa, ok, estamos de acordo nisso. A existência da falsa não desfaz ou neutraliza a verdadeira. Então, quando eu uso o termo aqui religião, a primeiro momento eu quero que você entenda que existe sim a religião. Existem várias religiões, ok? E nós iremos falar também em outras matérias sobre essa questão das religiões, mas o termo religião aqui é o que está sendo tratado. A sua utilização, a sua validação bíblica. Então, eu tenho uma validação histórica, eu tenho uma validação cultural e eu tenho uma validação bíblica para o termo religião, tá certo? Então, a existência da religião remonta ao início da civilização humana. Então, ou seja, quando você for pesquisar o início das civilizações, a formação das civilizações, você vai perceber em achados arqueológicos, existem vasos, existem altares, existem urnas funerárias em que é detectado ali emblemas, desenhos e até mesmo a forma em que aquela ossada ela foi encontrada, aquele cadáver foi disposto de uma forma na urna funerária que aquilo era feito por um preceito religioso, por uma prática religiosa. Então, ou seja, dentro daquilo que é o início da civilização, nós já encontramos vestígios, já encontramos comprovações de que havia ali, naquele grupo social, a prática, a crença religiosa, tá certo? Então, entender a diferença entre as religiões, diferença entre religião e religiosidade. Então, nessa matéria, eu espero que vocês consigam compreender, consigam associar essa ideia de remontar o início da prática religiosa com o início da civilização humana. Isso é categórico. Por exemplo, eu disse que existe uma comprovação histórica, uma comprovação cultural. Então, vamos lá, um exemplo da comprovação cultural. Você vai ter em vários povos de diferentes regiões e locais a história do dilúvio sendo contada. Cada um com com o seu ponto próprio, com o seu critério próprio, com a sua fala própria, mas é a história do dilúvio. Né? Então, você tem do Oriente ao Ocidente civilizações em que, em algum momento da sua história, eles vão relatar a ocorrência de um dilúvio universal. Né? Então, cada um ali, dentro da sua cultura, ele vai mencionar um tipo de Deus, o castigo, enfim, o dilúvio está sendo contado. Então, você não encontra a história do dilúvio narrada apenas na Bíblia. Não. Então, várias civilizações registram esse dilúvio universal na sua forma, com os seus, como eu disse, né, com os seus pontos próprios, porém está registrado. Então, ou seja, essa ideia de um Deus criador, de que em algum momento ele resolveu castigar, ele resolveu destruir e reiniciar, né, isso está narrado em todas as civilizações, que deixaram ali os seus registros. Então, é importante que a gente perceba isso. Diferenciar religião e religiosidade, que é muito importante. A religião como base cultural. Por exemplo, nós temos tribos indígenas, ok? E isso é muito visto. Eu já fiz obra missionária em tribos indígenas e tribos que não tinham nenhum contato, né, com a civilização, não tinha nenhum contato com o homem branco, digamos assim. E lá, aquele pajé, né, e lá, aqueles indígenas, eles não tinham digamos assim, nenhum livro como a Bíblia, como o Alcorão, ou como qualquer outro livro nesse sentido, mas eles têm as práticas religiosas deles, eles têm as crenças deles, eles têm os deuses deles, que eles nomeiam, né? Então, ou seja, independente de que tribo, independente de civilização você está falando, avançada ou não, sofisticada ou não, do presente ou do passado, aquela civilização, aquele povo, a sua cultura
está embasada naquilo que é preceito religioso, né? Eles fazem as coisas para agradar aquelas divindades. Então, como eu cito aqui, muitas coisas como festas, jogos, oferendas, danças, né? Então, em muitos casos, tudo isso está atrelado à veneração de alguma divindade. Ou seja, a religião está ali, a prática religiosa está ali. Então, quando você vê, por exemplo, o Brasil, os portugueses chegando, a nossa história, né, como é contada, e ali os jesuítas chegando para catequizar, né, os índios. Então você percebe, os índios ali tinham uma crença, eles tinham uma religião, eles tinham prática religiosa. E chega alguém de fora e vai tentar ali agora implantar, transmitir, converter, digamos assim, para uma outra prática religiosa, para uma outra crença. Mas isso não quer dizer que aqueles índios que estavam aqui não tinham nenhuma. Percebe? Eles já tinham. Aí quem trouxe? Bom, aí aqui agora isso remonta ao princípio, à formação dessa própria civilização indígena, digamos assim, né? Então, isso vai se perder no tempo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou precisar entender que essas práticas, elas estão misturadas, né? Quando eu falo de dança, quando eu falo de jogos, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? No slide aqui você vai ver, eu faço menção a isso, os Jogos Olímpicos modernos, eles foram reiniciados, mas quando você remonta os Jogos Olímpicos para sua origem grega, você vai perceber que aqueles jogos eram uma forma de homenagear os deuses. Então, os Jogos Olímpicos, ele tem a sua origem em uma certa prática religiosa, e aqueles jogos eram uma forma de se homenagear os deuses. Percebe como várias coisas culturais que nós vemos, que nós encontramos, estão atreladas à prática religiosa. Então, em algumas comunidades, em algumas civilizações, em algumas tribos, em alguns povos, a religião é a base cultural. Eu já falei dos índios, mas eu vou citar aqui mais uma. Nós temos o judaísmo, e vamos falar sobre ele mais à frente um pouco. O que é o judaísmo? O judaísmo é uma religião, é uma prática religiosa voltada a um povo, aos judeus. Os hebreus, não judeus, hebreus, estão no Egito escravos, vão ser tirados do Egito, e nessa trajetória entre o Egito e a terra prometida deles, eles vão recebendo ordenanças, mandamentos, de como a sua cultura vai ser estabelecida, de como a sua prática religiosa vai ser praticada, tá certo? Então, ou seja, a nação de Israel, o povo judeu, a cultura judaica, ela é fundamentada inteiramente dentro daquilo que é religioso. Foi Deus que deu as leis, os mandamentos a Moisés. E tudo que vai ser feito na nação diz respeito a esses preceitos divinos que foram recebidos. Percebe como a religião é a base cultural de alguns povos, de algumas nações? Então, e se você for para as tribos árabes, por exemplo, você vai ver a mesma coisa, com base no Alcorão, mas o fundamento é o mesmo. Os costumes daquele povo está atrelado a uma crença, a uma fé, a uma religião, a um Deus, ok? Então, a religião, ela serve como base cultural de alguns povos, de algumas nações. Então, é importante que a gente entenda isso. A religião, do ponto de vista, como eu disse, filosófico, sociológico e psicanalítico. Eu tenho aquilo que são as teorias de grandes pensadores e formadores de escolas psicanalíticas, e eles vão entender, como, por exemplo, a escola de psicanálise, a escola winnicottiana, a escola psicanalítica winnicottiana. O Winnicott ele vai usar termos que estão atrelados à crença, estão atrelados à prática religiosa, estão atrelados ao judaísmo, por assim dizer. Ele vai fazer menção à utilidade da prática religiosa, dessa existência de uma religião, ou das religiões. Ele vai entender que isso vai interferir naquilo que é o desenvolvimento da personalidade humana. Então, enquanto alguns negam, enquanto alguns rejeitam, enquanto alguns desprezam, outros vão ver os pontos úteis para aquilo ali. Então, é importante que a gente possa dizer assim, mas a religião ela não tem nada a ver com a psicanálise, com a psicologia. Bom, não tem nada a ver em que aspecto, porque quando você vai ver a questão de prática de fé, crença
e você vai ver quem pratica e quem não pratica, você vai perceber que tem diferença entre quem pratica e quem não pratica. Os médicos atestam isso. Existem pesquisas que comprovam isso. Existem experimentos que comprovam isso, né? E a Bíblia vai dizer, né, que existe diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, né? No sentido teológico, no sentido bíblico. Então, aqui agora, a ciência, a medicina, ela vai me dar respaldo para isso. Aí, se você for estudar neurociência, a neurociência vai lhe dar respaldo para isso. Então, ainda que você encontre alguns que são contrários, porque eles são contrários mesmo, eles não acreditam, eles não aceitam, eles não querem praticar e não querem que ninguém pratique, então eles não vão concordar nunca, eles não vão ser a favor nunca. Mas, se você for estudar, se você for pesquisar, você vai encontrar bases que vão dar respaldo a isso. Dentro da questão filosófica, eu acredito que eu não preciso ir muito longe para você perceber que, se tratando de religião, se tratando de crença, de prática religiosa, o termo teologia nasceu na filosofia. Teologia não é uma palavra bíblica, não é um termo bíblico. Teologia é um termo filosófico, né? Então, a filosofia, a teologia filosófica é a primeira das dos três tipos de teologia, né? Eu tenho a teologia filosófica, eu tenho a teologia religiosa e eu tenho a teologia bíblica. Essas são os três principais tipos de teologia. Então, a teologia, ela está intrinsecamente ligada à filosofia. Então, não preciso ir longe para dizer como a filosofia enxerga a existência e a utilidade da religião, né? Então, precisamos entender. Na sociologia, nós temos dois pontos de vista que eu quero que você pesquise. Eu tenho a sociologia marxista, o socialismo marxista, totalmente averso e contrário às religiões, à existência de um Deus, de uma divindade. O Karl Marx, ele é considerado o pai da sociologia, mas entenda que eu estou falando da sociologia marxista, tá certo? Porque a sociologia, como disciplina acadêmica, nós temos mais dois nomes, e aqui eu quero citar o nome de Émile Durkheim. O Émile, ele vai ter um ponto de vista sociológico que corrobora com a utilidade da religião, com a religião servindo como esse balizador de critérios sociais, de justiça, de bondade, de caridade. Então, ele vê na religião essa utilidade de que a pessoa que tem essa prática, a pessoa que tem essa característica religiosa, ele é uma pessoa mais sociável, é uma pessoa que cuida melhor dos outros e do ambiente. Então, percebe? O Émile, ele vai, digamos, dar à sociologia uma vertente em que, se a religião ela for utilizada para que a minha cultura social se estabeleça nesses princípios e valores, essa minha sociedade é melhor, essa minha sociedade é mais saudável. Então, o Émile, ele está certo nesse ponto de vista social, com uma cultura social fundamentada naquilo que são os ensinos religiosos, percebe? Já o Karl Marx, ele é contrário, ele é avesso à religião, à autoridade, às instituições, né? Então, o Émile Durkheim, ele vai defender a igreja como instituição, né? Então, percebe? Agora, se você for usar, na sociologia não existe Deus, não existe religião. Você está falando de que sociologia? A sociologia marxista? Então ela realmente não, porque ele, o Karl Marx, ele é contrário à hierarquia, a princípios, a valores, ele é contrário à fé, ele é contrário a tudo que se diz respeito ao divino, né? Então, a sociologia dele vai ser contrária, isso é um fato. Então, é bom que nós entendamos isso. Dentro da questão da prática, aí eu quero que você grave essa frase, que eu considero ela muito importante. Todo ser humano tem direito a acreditar em uma verdade absoluta divina. Eu tenho o direito de acreditar em uma verdade absoluta divina. Tenho esse direito e quero fazer uso dele. Porém, precisa entender que a sua compreensão dessa verdade pode não ser absoluta e única. Entende? Então, muitos dilemas religiosos, muitos confrontos religiosos, eles vão se dar justamente por isso. Eu sou o detentor da verdade,
eu sou o detentor da religiosidade verdadeira, eu tenho a religião que é verdadeira e a sua está errada. Às vezes temos pessoas dentro do mesmo grupo religioso e eles têm opiniões diferentes. Essas opiniões diferentes vão criar embates e esses embates vão causar traumas e traumas religiosos, né? Percebeu? Eu tenho o confronto de religiões, eu tenho o confronto de indivíduos praticantes da mesma religião que estão inseridos dentro do mesmo quadro, dentro do mesmo painel religioso, mas eles são divergentes. Por quê? Porque cada um quer ter a sua verdade como absoluta e única. Então, assim, eu creio em uma verdade única e absoluta. Ok. Só que eu preciso entender se essa forma de crer, se essa maneira de crer, ela pode ser considerada a única e a absoluta. Então, peraí, que aí agora eu tenho que ter calma nesse aspecto. E esses embates, eles vão gerando os traumas religiosos. Então, eu entendo a utilidade da religião, eu entendo a verdade que existe nessa prática religiosa, porém, eu tenho que ter cuidado com esse absolutismo, né? Eu tenho que ter cuidado em relação à minha opinião. Estou falando aqui de a minha opinião. Eu citei no começo, quero repetir. Existe, sim, uma religião verdadeira, pura, imaculada para com Deus o Pai. Ponto. Existe. Eu estou inserido nela? Estou. Ok. E eu estou inserido nela não para dar as minhas opiniões, não para formatar essa religião. Não, eu estou ali para acatar aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi determinado. Então, eu preciso entender. Muitos confrontos e muitos traumas religiosos, eles nascem justamente por esse pensamento de formatação. Eu estou aqui, aquilo eu acho que está errado, aquilo não deveria ser assim, ou aquilo deveria ser desse jeito. Então, e aqui agora começam os dilemas, começam os confrontos, começam os embates. Então, muitos dos nossos traumas religiosos atuais, eles surgem justamente desses confrontos e desses embates, tá certo? Então, aí você vê no slide aí um mapazinho, tá certo? Eu quero que você entenda nessa primeira aula essa diferença entre religião e religiosidade, essa ideia de que a religião ela está atrelada ao início da civilização humana. Então, nesse mapa aí, você vai perceber que o berço das primeiras civilizações também é o berço das três maiores religiões, tá certo? Então, você vai pesquisar, você vai investigar e você vai perceber que esse berço da civilização, ou das civilizações, das primeiras civilizações, que são comprovadamente as primeiras civilizações, você percebe que a prática religiosa está inserida naquele contexto. Então, assim, a religião egípcia era constituída pela adoração a vários deuses, tendo uma tríade principal formada por Osíris, Ísis e Horus. O faraó exercia o poder político e religioso. Por que eu estou citando isso? Nós temos, entre as civilizações mais antigas, nós temos a civilização egípcia, tá certo? Ok, eu já entendi que a civilização egípcia... Aí, quando eu falo do Egito, eu quero que você entenda e lembre que o Egito é África. A África é um continente, ok? E o Egito é um país que faz parte do continente africano. Então, eu tenho a origem de tudo naquele meio ali, né? Que nós temos o crescente fértil, nós temos a Mesopotâmia, nós temos o próprio Egito, né? Nós temos a África, nós temos o Oriente Médio, e entre o Oriente Médio e o Egito eu tenho o crescente fértil, eu tenho a Mesopotâmia. Então, quando eu falo de início de civilizações, eu estou falando dessa região. E quando eu falo de início de crença, de prática religiosa, eu também estou falando dessa mesma localização. Então, eu uso aqui o exemplo do Egito para que você perceba que essa ideia de governabilidade, de autoridade, né, de líder, de alguém de comando, de alguém de autoridade sobre os demais ali dentro daquela civilização, dentro daquela tribo, dentro daquele povo, nós temos alguém que terá também uma função religiosa.
ele, ao mesmo tempo, é um ser humano que governa aquele povo, porém, ele é visto, ele é tratado como alguém que foi colocado ali de forma divina, ou ele mesmo é a representação do divino. Percebeu? Então, dentro da cultura egípcia, isso está muito bem retratado. Então, e todo o confronto, aí aqui agora falando um pouco dos confrontos, né, religiosos, nós temos, como eu disse, as civilizações, eu tenho a religião surgindo ali, em meio àquelas civilizações. Como eu citei a questão do Egito, já citei os judeus, que vão sair do contexto egípcio, eles são um povo agora numeroso, porém, cresceram dentro do Egito, e eles vão sair dali de uma cultura em que se adoravam vários deuses e vão ter um único Deus para adorar. Né? Então, só que essa percepção de ter alguém para intermediar isso continua. Então, no Egito, eu tenho o faraó, eu tenho os sacerdotes, aqui no slide anterior, né, a pirâmide aí, ela mostra bem isso, essa divisão social. Né? Nós temos o faraó, nós temos os nobres e nós temos os sacerdotes. Então, quem eram os sacerdotes? Eram aquelas pessoas que serviam como condutores, guias, orientadores, ou seja, aqueles que iam trazer as orientações daquela divindade para que o povo praticasse, para que o povo fizesse. Percebeu? Então, e isso vai dar continuidade lá naquilo que é o judaísmo. Eu tenho o povo se formando, saindo de dentro do Egito, abandonando toda a cultura egípcia e, principalmente, prática religiosa. Então, mas algumas funções elas vão dar continuidade. Então, eu tinha lá os sacerdotes e agora eu tenho a religião judaica se formando, o judaísmo nascendo, mas a função dos sacerdotes continua. Eu tenho lá os sacerdotes. É aqueles que vão ensinar, é aqueles que vão fazer todo o ritual, né? Toda a prática ritualista daquela religião. Percebe? Então, ou seja, eu não tenho como desvincular a existência cultural daquilo que seja a prática religiosa. Então, em alguns países, em alguns locais, e aqui agora a sociologia marxista ela contribuiu muito para isso, no Brasil, digamos, para que houvesse esse distanciamento da crença, dos princípios, dos valores. Então, a sociologia marxista ela contribuiu muito para isso. Mas perceba que isso está atrelado ao próprio movimento cultural, como aquele povo age, como aquele povo se comporta, né? Quais são os princípios, os valores de família, de patrimônio, de autoridade, como é que uma autoridade deve se comportar, como é que um patrão deve tratar o seu empregado. Ou seja, todos esses ensinos eles estão respaldados em um contexto religioso, percebe? Então, vamos lá. Já que eu entendi esse contexto histórico entre as civilizações se formando e a prática religiosa existindo, vamos adiante no contexto de o tipo de religião. O tipo de religião vai determinar a prática religiosa. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu disse no início da aula que existia diferença entre religião e religiosidade, e uma era decorrente da outra, ok? Então, eu preciso ter a religião, e religiosidade vai ser determinada por essa religião. Por exemplo, eu já citei aqui, só vou repetir. Eu tenho o judaísmo e eu tenho o islamismo, certo? Como é a prática religiosa do islamismo? Isso vai ser determinado pela religião deles. Qual é a religião deles? O que diz a religião deles? Né? Em que está embasada a religião deles? E aqui você pode perceber no slide, você pode ver a diferença, né, entre a cultura egípcia, a prática religiosa egípcia, que era politeísta, a religião judaica ela é monoteísta. Ok. Mas aí o islamismo também é monoteísta. Mas o monoteísmo do islamismo é contra ao monoteísmo judaico, ok? Então, assim, o fundamento histórico, cultural é o mesmo. Eles têm como fundamento Abraão, eles estão fundamentados na fé de Abraão, ok? Só que a história lá é contada dentro da perspectiva voltada para Ismael. A cultura judaica,
tem a sua religião fundamentada em Abraão, contada a história pela perspectiva de Isaac, né? Os judeus são descendentes de Isaac e as nações árabes, os povos árabes, eles são descendentes de Ismael. E o islamismo está dentro do contexto árabe, tá certo? Então, a cultura árabe é fundamentada por uma religião monoteísta, porém, essa religião ela é diferente e é contrária a outra religião que também é monoteísta, mas tem princípios diferentes, né? Tem pontos fundamentais, basilares diferentes. Então, eu tenho diferenças entre essa religião e a religião de cá, tá certo? E isso precisa ser observado. Então, a partir do momento em que eu entendi qual é essa religião, em que ela acredita, como é que ela serve a esse Deus que ela acredita. Opa, como esse religioso que faz parte dessa religião pratica essa religião. Opa, aqui é religiosidade. Percebeu? Religião é a doutrina, é o ensino, é aquele Deus, aqueles mandamentos. Religião é isso. Aquelas leis, ok? Essa é a religião. Como eu pratico essa religião é a religiosidade. Então, ou seja, e aí agora é que a fonte traumática ela vai jorrar. Eu vou repetir. A fonte traumática vai jorrar aqui agora. Essa religiosidade. Então, professor, você está querendo me dizer que o problema, então, não é em si a religião. A religião, ela tem o seu contexto histórico, ela tem o seu contexto filosófico, ela tem o seu contexto cultural, ela tem a sua utilidade social, ok? Mas a prática dela, a forma que eu expresso ela, a forma que eu transmito ela, a forma que eu pratico ela, isso é religiosidade. E é aí agora aonde a forma que essa pessoa vai praticar a religião dela, isso pode provocar muitos males para si mesmo e para o ambiente onde essa pessoa esteja inserida. Não a religião em si, mas a religiosidade, né? A religiosidade. Como eu pratico essa minha religião. Então, aqui agora nesse ponto, eu gostaria que você estivesse atento nessa diferenciação entre a religião, todo o seu contexto estrutural, todos os seus princípios, valores e ensinamentos, ok? Entendi. E aqui agora eu tenho uma pessoa que está inserido nessa religião e quando ele vai expressar essa religião, quando ele vai praticar essa religião, aí aqui agora é religiosidade. E essa religiosidade, ela pode ser produtora de traumas, de debilidades, de doenças, tá certo? Para si mesma e para os demais. Então, aqui agora eu queria que você entendesse que as pessoas estão adoecendo dentro do contexto religioso porque elas se sentem frustradas, decepcionadas, porque a prática religiosa delas não alcançou o nível que elas queriam. Elas queriam, por exemplo, outro fato, elas tentaram fazer daquela forma que o livro estabelece, porque, se você for analisar, dentro das maiores religiões, elas estão fundamentadas em um livro. Aquele livro contém todas as normas. Então, o religioso, que não é errado ser religioso, eu espero que você já tenha entendido isso, não é errado dizer que existe religião, né? Espero que você já tenha entendido isso. Agora, essa prática religiosa, ela pode estar embasada em uma opinião própria, ela tem um fundamento, que é aquele livro, só que dentro dos ensinos daquele livro foram inseridos pontos de vista próprios, pessoais, e aqui agora as pessoas se dão ao direito de se cobrar, de se autocriticar, de exigir de si mesmo e de criticar os outros, exigir dos outros e cobrar dos outros. Entende? Que é aí aonde mora o perigo, é aí aonde, como eu disse, né? É daí que vão jorrar
os dilemas, os embates e os traumas, é aí que vai nascer, é aí que vai aflorar, né? Todos esses confrontos, esses dilemas vão causar esses traumas. Por quê? Essa pessoa frustrada, decepcionada, essa pessoa enraivecida, né, com ela mesma, porque ela não conseguiu, ela vai ficar com raiva dela, ela vai procurar alguém para culpar. Quando não encontrar ninguém, ela vai culpar até o próprio Deus, que é o Deus daquela religião dela, né? Eu estou citando assim de forma generalizada, para não citar de forma específica nenhuma denominação ou nenhuma prática religiosa, tá certo? Mas entenda que dentro desse contexto, essa pessoa, em algum momento, ela vai errar, porque somos falhos, somos imperfeitos, e ela não vai aceitar o erro, porque ela criou a ideia de perfeição, né? Então, eu tenho, dentro desse contexto religioso, essa prática religiosa extrema, exacerbada, que quer neutralizar, que quer paralisar, que quer rejeitar a crença do outro, a religião do outro. Esse é um ponto específico, né, do islamismo. Eles querem destruir todas as outras religiões. Mas espera aí, professor, eu tenho a minha e eu acredito que a minha é verdadeira. Ok, eu também tenho a minha e creio que a minha é verdadeira. Porém, eu não quero destruir a sua. Opa, percebeu a diferença? Então, a prática religiosa do Islã está embutida na religiosidade islâmica a destruição de outro religioso que não seja praticante da religião deles. Opa, então peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Eu tenho o direito de acreditar, eu tenho o direito de crer, porém você não tem, a não ser que creia no que eu creio. Então peraí, você me perguntar se eu vou defender que a minha religião é verdadeira, eu vou lhe dizer que eu vou. A minha é verdadeira? Ok. Mas isso não quer dizer que eu tenha que destruir a sua. Não é converter você à minha, é destruir a sua. Você é obrigado a se converter à minha. Percebeu o extremismo aqui onde entra? Então, é nesse sentido que devemos ter cuidado. Então, nós temos esse extremismo na diferença das religiões, né? Só para você lembrar, estamos falando da existência de diferentes religiões. Ok, a religião existe, isso é um ponto bom para as civilizações, para a formação de povos, de nações, ok? Porém, a diversidade de religiões, ela provoca alguns embates. Quando eu tenho, dentro da mesma religião, opiniões diferentes, divergentes, eu tenho embates. Então, percebeu que essa guerra, essa é a guerra santa, né? Essa é a guerra. E é essa guerra que tem destruído, né, muitos indivíduos, muitos lares, muitas famílias, muitos ministérios, né? Entende? É esse dilema, esse embate, esse confronto de ideias, de opiniões, que tem destruído muitos. Então, vamos lá. Aqui, eu cito aí no slide, você vai acompanhar, você vai ler, em relação à religião, né? Dentro do termo latim, né? Eu não falei dessa questão da etiologia das palavras, mas está descrito aí, tá bom? A ideia da aula aqui era você entender a origem do termo religião, a diferença dessas religiões, a utilidade e a verdade da existência dessa religião verdadeira, ok? O meu direito que eu tenho de defendê-la, ok? Porém, eu tenho que respeitar o espaço do outro, tá bom? Não é aceitar a prática errada dentro da minha religião. Não, isso eu não vou aceitar, ok? Isso eu não vou aceitar. Por quê? Porque existem normas, existem regras, existem mandamentos, existem leis. Isso precisa ser cumprido. Isso foi estabelecido. Isso não cabe a mim nem a você decidir. Isso foi estabelecido. Então, se alguém quer fazer parte dessa religião, ele tem o direito de escolher. Se ele quer fazer parte dessa religião, ele precisa entender que ele vai ter que se adequar a essa religião e a religiosidade dele está atrelada a essa religião, ok? Isso por decisão própria. Opa, decisão própria. Como assim, professor? Sim, porque temos muitos jovens, adolescentes, que estão vivendo traumas, porque eles são obrigados a ter aquela crença, a ter aquela religião, a ter aquela fé, porque o pai porque a mãe porque o tio porque o avô era. Deu para entender? E nós estamos cerceando o direito de liberdade desse indivíduo a escolher, a decidir. Então, se eu estou dizendo que o islamismo está errado em impor,
em exigir que a religião deles seja a certa, eu também estarei errado se eu tenho um filho e forço, obrigo esse filho a ter a religião que eu tenho. Percebeu? Então, essa pessoa que foi forçada, que foi obrigada, ele vai estar ali, mas ele não vai se sentir bem com aquele ambiente, ele não vai se sentir bem com ele mesmo, ele vai estar ali de forma dolorosa, vexatória, e isso está causando males. Então, a religião, como produtora de traumas, perceba que não é a religião. Eu estou falando da religiosidade, que alguém está impondo ao outro a minha religiosidade, a forma que eu adoro, a forma que eu cultuo. Entende? Então, é aí onde está o perigo, ok? Eu espero que esteja dando aí para compreender. Então, vamos lá? Para a gente fechar aqui, já estamos chegando no nosso horário e eu quero dar um tempo aí para nós interagirmos. Lembrando que na segunda aula nós teremos um tempo de interação maior, tá ok? Mas eu quero reforçar aqui, aí como você percebe aí no slide, que essa prática religiosa, a religiosidade, está diretamente ligada, relacionada ao exercício, né, dessa crença, dessa religião, né, dessa prática religiosa. Então, ou seja, eu vou falar do culto, eu vou falar das tradições, né, eu vou falar da maneira em que eu interpreto, como eu disse, nós temos como base um livro. Então, a forma que eu interpreto aquilo ali, eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Só a nível de exemplificação, não criticando, desfazendo ou incentivando, é só a nível de informação. Por exemplo, eu tenho alguém que ele é da mesma religião que eu, porém, eu uso bermuda e ele não, tá certo? Eu tenho pessoas que são da mesma religião que a minha esposa não usa brinco, ok. Mas a outra irmã, que faz parte da mesma igreja, da mesma congregação, ela usa. Então, perceba, a minha esposa vai chegar para essa pessoa e vai dizer, rapaz, você está errado em usar brinco. Espera aí, ela tem o direito de fazer isso? Vamos mudar? A pessoa que usa vai chegar para minha esposa e vai dizer, você não usa brinco porque, menina, acho que bobagem é para usar. Opa, calma. Aí, nós temos lá escrito, né? Quem come carne, come dá graças a Deus. Quem não come, não come dá graças a Deus. Então, assim, se eu tenho esse direito, em alguns pontos eu tenho o direito, é como eu falei, eu tenho aquilo que é normatizado, que é estabelecido e é universal, vai ser praticado em qualquer parte do mundo, né? Ok? Mas eu tenho aquilo que é opcional. Então, nós precisamos entender isso, ok? Nós precisamos entender isso. É aí onde nascem os embates, os confrontos, e nós temos todos os dilemas e os traumas surgindo a partir desses embates, ok? Então, eu espero que tenha ficado aí bem claro, bem definido, tá certo? Para todos vocês, essa originalidade da religião, essa diferença entre religião e religião, essa diferença entre religioso e religioso, tá certo? Essa diferença entre religiosidade e religião, e os traumas, eles estão inseridos dentro desse contexto da prática religiosa, né? Porque um quer impor ao outro a sua forma, a sua maneira de crer, de acreditar, de cultuar, de adorar. E isso não deve ser imposto, tá certo? Isso pode ser ensinado, passado, né, adiante. Ok, mas aí aqui agora fica a critério de cada um o escolher, né, o decidir praticar ou não, seguir ou não. Então, esse extremismo, essa obrigatoriedade, eu vou usar aqui esse termo, é ela que acho que tem causado muitos prejuízos à saúde emocional da igreja, né? Líderes que são ditatoriais, ele não ensina os mandamentos, ele impõe os mandamentos. Opa, eu vou ensinar. Você vai ter que se adequar àqueles ensinamentos? Ok, isso vai ser ensinado, tá certo?
Isso vai ser ensinado. É diferente de ser imposto. Então, é necessário que eu ensine a pessoa que para que ele faça parte, para que ele esteja inserido naquela religião, ele vai ter que ter a religiosidade X, ou seja, ele vai ter que ler a Bíblia, ele vai ter que orar, ele vai ter que jejuar. Isso, o vai ter aqui, é no sentido de ensinamento. Eu estou ensinando. E isso aqui são atividades que quem faz parte dessa religião pratica. Ok? Então, a religiosidade é a religião sendo praticada. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro aí para todos. E estaremos encerrando aqui e abrindo espaço aí para quem quer falar, para quem quiser fazer algum comentário, tá certo? Lembrando que na segunda aula nosso tempo será maior. Mas eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá bom? E quem quiser falar pode sinalizar aí que a gente pode estar abrindo o microfone. Extremismo dentro do próprio segmento, sem respeitar o tempo de cada um. O tempo. Nós temos pessoas de diferentes temperamentos, certo? Então, ou seja, essa pessoa tem a mesma crença que eu, tem o mesmo temor que eu, mas tem uma maneira de se expressar diferente, tá certo? Então, é importante que a gente entenda que eu vou respeitar esse tempo, esse momento, essa situação da pessoa. Isso vai ter que ser respeitado. Então, eu espero que tenha ficado bem claro aí. Olha, quando ninguém sinaliza, eu fico aqui na dúvida se é porque não, não entendeu ou se é porque entendeu tanto que não tem nenhuma pergunta, nenhuma colocação a fazer. Bom, mas nós teremos a nossa segunda aula e estaremos fechando o conteúdo. Como eu disse, nessa primeira aula, nós queríamos passar a ideia do assunto entre religião, por definição, o que é a religião, de onde ela veio, como ela nasceu, tá certo? Citamos algumas religiões, tá certo? E entendemos aquilo que seja a prática religiosa, a religiosidade. Então, eu deixei aqui claro a diferença prática entre religião e religiosidade. Então, na segunda aula, nós estaremos fechando o conteúdo, falando de alguns contextos mais, e teremos um tempo maior aí de interação para nós. Tá ok? Então, deixa eu ver aqui mais um comentário. Tem pessoas aí que é a primeira aula que tem comigo, né? Nas redes sociais, Roselito Santana, e nós conseguimos nos comunicar por lá, tá bom? Se alguém não recebeu o slide e pode me chamar, pode mandar mensagem para mim, nós estaremos enviando individualmente, tá bom? Não tem problema nenhum, a gente passa aí para cada um. Mas eu espero que tenha ficado claro aí para todos, tá bom? Gente, um abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.